Agora foi, hein? Só estabilizar aqui. Conectamos. Aguardando. Estamos aguardando a conexão do Insta. Estou no meu 4G. Vamos ver se conecta. Estou em um lugar público, então qualquer movimento que vocês me vejam aqui atrás de mim ou barulhos externos não é culpa minha, tá? Então eu vou conseguir tocar, qualquer coisa eu silencio aqui para não atrapalhar o ROI, tá joia? Estou no 4G, então pode ser que a internet esteja instável, mas o ROI toma conta aqui e a gente vai continuar fazendo a live, tá? ROI já chegou, vamos ver se ele entra aqui. Cadê? Opa. Opa. Ai. Oi. O convite foi enviado, meu? Não. Não. Fala comigo. Foi. Opa. Opa! Não estou te vendo, mano. Pera aí, deixa eu virar aqui a câmera. Aí, Suavão? agora sim. E aí, Joia. Mr. Kim, como é que estamos? Tudo na boa. Como está por aí? Show de... Tamo aí, né? Correndo, trabalhando bastante, não para. Isso é o que importa. Vamos que Aí. vamos. Opa. 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 Tomamos lá. Bem, já dei uma leve introdução. Estou no meu 4G, estou em lugar público, então pode ser que apareçam pessoas aqui. Tem uma televisão aqui também, então pode ser que as pessoas liguem a televisão aqui. Mas vamos tocar aqui, qualquer coisa eu saio aqui andando para a gente continuar. Show. Aninha, boa noite. Deise, boa noite. Vinícius, Maria, todo mundo boa noite aí. Vai aparecer aí, vai descendo. Dá mais um minutinho aí. Que eu preparei aqui uma introdução. A gente vai falar de alcoolismo. Nossa, eu tô muito na tela colada. A gente vai falar sobre alcoolismo. É um assunto muito interessante, ainda mais por causa da pandemia, né? A gente teve um boom nos casos, eu vou trazer uma introdução. Então, vai ser um tema interessante, né? O Roy vai comentar muito mais sobre isso, né? Da questão de fuga e etc. E além de outros itens. Se ele não falar disso, eu vou perguntar sobre isso para ele. Mas qualquer pergunta que vocês tenham aí sobre alcoolismo, deixa aqui aqui no pontinho de interrogação, que tem aqui embaixo. E pode mandar no chat também. Acho que eu vou deixar o chat aberto. O Roy falou que não tem problema deixar aberto. E aí a gente vai tocando, porque depois, na gravação, a gente consegue... Não aparece, então fica tranquilo para subir no YouTube. Certo? Já aproveita aí, pessoal que tá entrando, já vai deixando uns coraçãozinhos aí, vai encaminhando pra galera que vocês acham que esse assunto pode ser interessante, porque vai ter umas coisas aqui bem legais pra gente falar. E eu acho que pode ser ajudar aí todo mundo que tá procurando entender um pouco mais sobre isso, enfim. Acho que pode ser bem legal. Exatamente. Caramba, calma aí que eu apertei um botão errado aqui. Voltou. Então vamos começar. O que acontece aqui? Hoje a gente vai fazer a live de alcoolismo. Vamos levantar alguns pontos que achamos interessantes para todos nós sabermos como reagir, como fazer, como prevenir, como tratar. Tudo que a gente vai falar aqui são as nossas percepções clínicas, tá bom? Então o ponto mais importante é que não deve ser levado como uma verdade absoluta. Acho que isso é um ponto mais importante. E claro, se cada um de vocês tiver quaisquer dúvidas, pode botar aqui. Se não quer apresentar dúvida de forma pública, chama a gente no direct, chama a gente no inbox para a gente resolver o teu problema. E o último aviso é, se você conhece alguém que está passando por esse problema, está em excesso, compartilhe essa live, né? Até para a pessoa entender o caso. Caso você não esteja assistindo ao vivo, compartilha o gravado, tá? Vai ficar no ar aqui no Instagram, depois eu vou tagar o Roy, e vai ficar no meu YouTube. Tá? Então eu vou subir lá no YouTube depois, tudo bonitinho. Até o final de semana tá tudo no ar para vocês. Beleza? Então vamos tocar pau agora. Bem, para todo mundo não conhece, eu sou o André Kim. Aqui embaixo de mim está o Rafael Roy, o nosso hipnoterapeuta. Essa live ela é uma continuação do PMR. Então é para discussão de casos clínicos para você que está nos assistindo saber como se cuidar, prevenir e promover saúde. Beleza? Então vamos tocar aí.
Quer introduzir aí ou você quer que eu introduza com umas fotengas aqui? Já manda uns dados que você tiver, aí provavelmente eu vou completar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ué, quando eu tô no. Eu não consigo compartilhar a minha fotenga? Acho que não. No Insta, Pô, acho que não. que bad. Então eu vou ter. A internet tá boa aí para vocês? Opa, voltei. Aqui é um dado. Para mim, dá um joinha se vocês estiverem me ouvindo bem aí. Opa, estão me ouvindo? Agora eu tô. Beleza, vamos lá, Kim. Aqui é um dado da Ibrafig, tá? É um dado que eu tirei da internet, do Instituto Brasileiro de Fígado. Olha, é real isso, tá? Não é um dado mentiroso. Saiu na CNN, né? É um meio de comunicação telejornalístico aí famoso. E ele fala que ocorreu um aumento de 55% de pessoas que começaram a beber de forma excessiva, de forma a mais do que o padrão após a pandemia lá em março de 2019, 2020. Tá? Então isso já é um dado muito agressivo. Tá? 55% é muita gente. Tipo, de todas as pessoas que não bebiam, começaram a beber, é muita gente. Imagina, é metade do país, né, do Brasil, né, esse dado é do Brasil, que começou a beber por causa da pandemia. Então a gente vai trazer esse dado, provavelmente a gente vai falar, isso vai bater certinho com o que o Roy trabalha, com o que o Roy está acostumado a falar, que são as questões, né, mentais e emocionais. Depois eu vou complementar com a questão energética, que faz total sentido. Tá? E aí a questão energética é que não é o fígado que é atacado quando a gente bebe. Então, já começa a ficar interessante, que aí vai complementar com o que o Roy vai falar. Então, só o dado inicial, só para a gente dar um input dessa conversa rapidinho aqui, é que 55% dos brasileiros aumentaram a bebida alcoólica após março de 2019, que foi no início da pandemia, e isso não está diminuindo. É outro detalhe importante dessa pesquisa, não está diminuindo. Então a tendência é aumentar 1% a cada mês, pelos dados dessa Ibrafig. Tá? Então esse é um dado agressivo aí para a gente começar. Quer continuar aí, mano? Interessante. Bora. Bom, acho que para a gente começar a falar sobre álcool, primeiro a gente precisa entender aqui algumas coisas, né? Claro que o álcool é considerado, sim, uma droga, porém socialmente aceita. E aqui já tem uma série de facilidades que acabam ocorrendo por conta disso, tá? Antes da gente entrar nesse detalhe, aqui o que a gente vai falar, eu acho que para vocês entenderem algumas coisas, eu quis trazer alguns dados mais de questões fisiológicas, onde eu não vou me aprofundar, mas só para vocês terem uma dimensão de como é que funciona, de uma maneira bem genérica, o álcool no nosso corpo, por exemplo. Tá? Então, quando a gente fala do álcool, nós estamos falando o seguinte: o álcool é uma das composições químicas que ela acaba sendo absorvida pelo corpo, é uma das mais rápidas a serem absorvidas pelo corpo. Tá? Everton, um abração aí, valeu. Everton, um grande mestre das finanças. Então, o corpo leva cerca de 5 a 10 minutos aproximadamente para absorver a substância, tá? E aí o que acontece? Uma vez que essa substância é absorvida ali pelo estômago, ela entra na corrente sanguínea, tá? E chega lá no fígado, que o Kim falou. O nosso fígado, ele produz uma enzima chamada álcool desidrogenase, que é a enzima responsável aí por quebrar, né, modificar essas moléculas do álcool para poder depois o corpo ter condições de fazer, de secretar, de fazer o que tem que ser feito com essas moléculas aí. E aqui a gente não está falando de uma, duas cervejas, dependendo da quantidade de álcool que você bebe e como, óbvio, o seu corpo ali, se ele tem essa composição, não tem, como que o seu corpo já tem essa predisposição para trabalhar melhor com com o álcool em si, porque tem pessoas que geneticamente vão ter predisposições diferentes. Por isso a gente fala que tem gente que aguenta mais, gente que aguenta menos, e não fica bêbado fácil, ou outros ficam mais fácil com menor quantidade. Então cada um vai ter que mais ou menos saber as suas quantidades para a gente poder falar em números. Mas na média ali, aqui a gente não está falando da pessoa que toma um copinho ou dois de cerveja, tá? Essa pessoa, que supondo aqui que o funcionamento do corpo dela esteja natural, o fígado vai conseguir produzir ali
a enzima, né, que precisa para processar, e isso de uma maneira até que tranquila. O problema é que quando você toma muita bebida alcoólica em excesso, uma parte desse álcool, ele não consegue o seu fígado não consegue produzir enzima suficiente para metabolizar isso. E aí uma parte permanece na corrente sanguínea e vai lá para o cérebro. E é aqui que muitos processos começam a acontecer, tá? Como, por exemplo, o álcool ele tem propriedades que vão diminuir ou bloquear, né, algumas atividades do nosso cérebro, tá? Não vou aprofundar aqui para falar do GABA, do glutamato, mas, de uma maneira geral, a primeira parte que ela começa a ter uma modificação na forma de funcionar é o nosso córtex pré-frontal. Está muito responsável ali, por exemplo, por conter certos impulsos, por fazer a gente raciocinar sobre aspectos de como a gente tem que se comportar. É aquilo que segura a minha vontade de xingar alguém, de arrumar confusão, ou que me ajuda a determinar como é que eu tenho que me comportar em certos lugares, tá? Quando a gente começa a beber a mais, essa parte do nosso cérebro que está responsável por isso começa a diminuir a sua funcionalidade. É como se o cérebro fosse entrando num estado ali vai desligando essas áreas, tá? Por partes. Começando pelo córtex pré-frontal, que é essa região que está aqui na frente. E aí é onde muitas vezes a gente começa a ficar um pouco mais animado, mais desinibido, e aí a gente começa ali a falar mais, às vezes arrumar confusão com mais facilidade, porque a gente começa a perder o filtro, tá? E não só isso, a partir dali, outras áreas do cérebro podem começar a ser afetadas. Córtex pré-motor vai mudando, a gente não consegue... Por isso que tem leis muito rígidas que falam que a gente não pode dirigir depois de ter ingerido pequenas quantidades de álcool, porque isso já é suficiente para começar a alterar a nossa coordenação motora, tá? E aí por isso que causa acidentes e etc. Porque a gente começa a perder isso. E aí vai espalhando para outras áreas que pode até virar depois um coma alcoólico da vida e até causar parada respiratória, enfim, outros problemas muito, muito maiores aí, tá? Então, de forma fisiológica, a gente já começa a ter esses processos. E sem dizer também que quando você beber ali uma quantidade gigante de uma vez só, isso já causa esses problemas ali de imediato. Imagina isso no longo prazo. Você vai ter uma série de outros problemas que vai causando. A gente sabe aí que vai ter problemas de fígado, né? A cirrose, por exemplo, pode ter câncer em outras áreas e problemas de memória e uma série de outras coisas podem ser afetadas, até prejudicar o seu sono, intestino, uma série de outras coisas, tá? Então, claro, se você toma ali uma cervejinha, duas no final de semana, talvez isso não vá causar maiores problemas. Mas o problema está quando essas quantidades são muito grandes e se você mantém isso no longo prazo, tá? Aqui eu estou falando já de questões fisiológicas, mas nós temos também uma série de questões aí, talvez emocionais, atreladas ao consumo excessivo de álcool. E aqui a gente pode falar até da compulsão ou do vício, né, do álcool, tá? Então, uma vez que a gente falou aqui da parte fisiológica, vai existir fatores genéticos que vão facilitar esse processo para você ou não, tá? Tem gente que também tem mais predisposição a ter o vício do álcool, falando da parte fisiológica, mas o ambiente e uma série de outras coisas, de aprendizados, de crenças, de construções e percepção de realidade interna, vão também pode ser considerado ali fatores que vão levar a pessoa a entrar no vício do álcool. E aqui nós temos também esse problema. Não adianta a gente tratar só a parte fisiológica, que a gente está estudando bastante, está conhecendo, sem avaliar a questão emocional ou de ambiente, ou que fatores levaram essa pessoa a ter um consumo excessivo e às vezes até automático do álcool, tá? Quando a gente fala das questões emocionais por trás do álcool, a gente pode falar muitas vezes... Quer dizer, na verdade, a gente vai falar sempre ali do mecanismo de luta ou fuga. O álcool acaba sendo uma fonte de grande prazer, de dopamina, de serotonina. E aí, quanto mais problemas nós temos ao nosso redor, ou mais dificuldade de lidar com certas coisas, maior a chance da gente querer fugir de enfrentar essas questões. E o álcool acaba sendo um facilitador, porque uma vez que ele me deixa ali anestesiado, eu não preciso lidar com aquele problema naquele momento. Então, isso é uma espécie de geração de recompensa, na qual, quanto mais eu bebo, menos eu tenho que lidar com aquilo, então vai facilitando a minha fuga do problema
e a busca de uma recompensa rápida. E muitas vezes aumentando a dosagem dessa recompensa. Tá? Aí existem discussões que vão falar se o álcool porta para outras drogas e tudo mais, mas o que eu digo é o seguinte: ela pode ser, mas não necessariamente, vai depender de uma série de fatores. Uma vez que a quantidade de álcool que a gente vai consumindo pode aumentar a nossa sensação de prazer, e aí, consequentemente, a gente vai querer sempre buscar uma quantidade maior, porque o nosso corpo não vai dar conta de gerar a mesma sensação com a mesma quantidade. Quanto mais eu bebo, mais eu quero buscar uma sensação de prazer, então eu vou beber muito mais para alcançar aquela sensação anterior. E aí talvez algumas pessoas vão começar a entender que o álcool por si só não é suficiente para me gerar uma sensação de anestesia, de fuga ou de prazer ao mesmo tempo. E aí ela pode se tornar, sim, uma porta para experimentar outras drogas que vão potencializar essa sensação. Tá? Mas eu acho que não é uma regra e não vai estar 100% atrelado a isso. Eu conheço um caso, eu tenho um amigo próximo que ele bebia normalmente lá com a galera e tal, e aí ele tinha um amigo dele que bebia com eles lá, e na percepção desse meu amigo, esse cara que bebia muito, ele bebia quantidades absurdas de álcool e não ficava mal, não ficava bêbado, tá? E aí, conversando com esse cara, ele perguntou, falou, cara, você bebe pra caramba e não fica, né, mal igual a galera, passando mal, o que você faz? Esse cara falou para ele que ele cheirava uma quantidade lá de cocaína e isso dava uma sensação para ele de pensar. A cocaína dá essa sensação para a gente de poder, de ficar ligadão, elétrico e tudo mais. E aí esse cara tinha a percepção ali de que isso anulava o álcool. Eu não sei fisiologicamente como que a cocaína e o álcool juntos funcionam, mas na percepção desse meu amigo, cheirar ali uma pequena quantidade de cocaína fazia com que ele pudesse beber mais, na percepção dele. E aí o que aconteceu? Ele começou a cheirar cocaína para poder beber muito mais. E aí você começa, entra naquela máxima que a gente já falou várias vezes aqui, né? Neurônios que disparam juntos permanecem conectados. Só que a partir daí, o vício químico e essa necessidade de fuga e essa busca por mais prazer e recompensa começou a levar ele a usar mais e mais cocaína e também consumir muito mais álcool. E aí você vai estragando uma série de outros mecanismos do corpo. Tá? Graças aí ao esforço dele, ele conseguiu entrar numa clínica de reabilitação, entender, trabalhar essas questões e parou de usar drogas. Ficou sem beber por muito tempo, nunca mais usou a cocaína aí, mas hoje em dia ele consegue beber socialmente sem atrelar uma coisa à outra. Mas é perceptível que tem uma série de questões ali emocionais também, conversando com ele, né, como eu sou um pouco mais próximo, a gente já conversou bastante sobre coisas que têm atrapalhado emocionalmente a vida dele, e que precisam ser trabalhadas, tá? O ambiente precisa ser trabalhado. E qual é o maior problema que a gente vê até no curso que eu fiz do Alberto Deliso, ele fala muito sobre isso, que a questão do álcool em relação a outras drogas, né, quando a gente fala do ponto de vista emocional e tudo mais, é que justamente ela é uma droga socialmente aceita. Então, se vê uma pessoa cair ainda ali bêbada ou passando mal, uma pessoa que está com esse vício, a gente tende a muitas vezes a deixar passar, relevar e achar que não precisa de ajuda. Só que justamente por ela ser socialmente aceita, é uma das drogas que é mais difícil de ser trabalhadas, porque a pessoa que tem o hábito, que tem o vício, né, do álcool, ela está sempre cercada, né, por muitos estímulos que geram esses gatilhos que fazem com que para ela voltar a beber é muito fácil. Então, além da pessoa ter que ter uma força de vontade muito grande, um trabalho emocional para ter prazer em outras coisas da vida dela, de forma que ela consiga facilitar ou melhor, dificultar o acesso ao álcool e às bebidas, tem que ser um trabalho muito intenso, muito grande, né? E ainda passamos por aquele tabu, não só com álcool, mas com várias outras drogas, de que a pessoa que está ali bebendo o tempo todo é porque ela quer fazer isso. É uma pessoa que é bêbada, é alcoólatra, é viciada, não quer fazer isso, não quer fazer outras coisas, e não é só isso, tá? Chega num ponto que o processo está tão automatizado para aquela pessoa que ela nem sequer consegue se dar conta. E outra, o Alberto fala no curso dele que o termo correto a se usar agora para trabalhar com essas pessoas já não é nem alcoólatra, porque a palavra alcoólatra faz alusão a pessoas que idolatram o álcool, a pessoas que têm ali vamos dizer assim, um amor pela bebida. E muitas vezes essas pessoas que estão sofrendo com o problema do alcoolismo, que a gente pode chamar de alcoolista, não necessariamente elas idolatram o álcool, têm prazer em beber. Às vezes elas já nem têm mais esse prazer de beber.
só que a necessidade é tão grande e isso é tão automática que ela precisa fazer, tá? Então, às vezes, tem uma diferença muito grande. E aí, na parte da hipnoterapia, o que a gente pode trabalhar, né, considerando o álcool aí um vício, é entender primeiro essas questões emocionais que fazem com que essa pessoa tenha essa fuga, né, para buscar esse prazer na bebida, tá? Então, a gente vai analisar ali toda a história de vida dela, o que aconteceu com essa pessoa, desde quando ela bebe desse jeito, há quanto tempo, para que a gente possa trabalhar não só no fato motivador, né, da busca pela bebida, mas principalmente o foco do trabalho acaba sendo no comportamento, acaba sendo ali nos gatilhos, né? Então a gente precisa trabalhar na dessensibilização desses gatilhos e trabalhar para trazer maior sensação de prazer e recompensa numa percepção de qualidade de vida melhor. E muitas vezes o ambiente em que essa pessoa está inserida acaba influenciando muito forte. E aí é uma coisa que a gente precisa trabalhar também para que essa pessoa tenha cada vez mais controle sobre si mesma, com facilidade de negar esses gatilhos de bebida. Então, assim, tem vários casos, né, que a gente na hipnose vai trabalhar muito a questão das representações internas relacionadas com o problema, tá? No álcool, eu costumo fazer esse trabalho também, para trabalhar ali o que a gente chama de percepções internas aprendidas, né? E aí a gente vai buscar essas percepções para trabalhar na mudança dessas percepções, trazendo novos recursos que fortaleçam essa pessoa, que gerem recursos internos para essa pessoa lidar de maneira mais forte, mais tranquila com esses aprendizados. E fazendo essa mudança de percepção também, a gente vai trabalhar sempre na questão ali do dia a dia, né? Em trabalhar em dessensibilizar esses gatilhos e a necessidade da fuga para esse ambiente, para essa busca de recompensa alta, tá? E aí é claro que a gente vai ter que trabalhar também em questões relacionadas à rotina dessa pessoa, a mudança às vezes até de caminho. Eu tive um caso, só para ilustrar isso, eu atendi um cliente que ele estava com problemas relacionados ao alcoolismo, né? E num primeiro momento, numa primeira conversa, a gente entendeu que um dos gatilhos que fazia com que ele se dedicasse ali a beber, para esquecer algumas coisas, e o que deixava ele era um cara extremamente calmo, tranquilo, só que no momento em que ele bebia, ele se transformava, né? Era um super, assim, um excelente pai, cuidava da esposa, mas quando ele bebia, tudo isso que a gente é uma história que todo mundo já deve ter ouvido, ele se transformava literalmente, começava a agredir verbalmente a esposa dele, não dava atenção pro bebê pequeno dele. E aí o que acontece? Quando a gente começou a conversar, entendeu-se ali que ele tinha uma questão, que era um dos gatilhos aparentemente mais fortes, que ele começou a beber, entrar nesse vício da bebida após um término de um relacionamento dele que foi muito conturbado. Ele não tinha superado isso, então era forte. Toda vez que ele lembrava do que aconteceu, ele acabava automaticamente se encaminhando para a bebida, né? E isso vai virando comportamento automático, até que chega uma hora que às vezes nem precisa de forma consciente ele lembrar do processo, mas o corpo já começa a sentir falta, inclusive da parte química, tá? E aí o que ele fazia, ele ia lá e bebia. Então no primeiro momento eu falei para ele o seguinte: olha, vamos trabalhar essa questão primeiro e vamos ver o que acontece. Se isso por si só, trabalhado, gerar recurso para que você tenha um controle suficiente para parar de beber, a gente para o processo por aqui. Se não, a gente vai trabalhar, aprofundar mais essa questão, trabalhar com mais sessões para poder trabalhar no comportamento daqui para frente, tá? E aí o que aconteceu? Eu fiz uma sessão com ele, ele se sentiu muito melhor, ele sentiu que resolveu aquela questão ligada a esse relacionamento anterior, não era mais um problema para ele e tudo mais, só que os gatilhos e os vícios e o dia a dia dele não fizeram com que ele parasse de beber. Então ele teve uma percepção de que, olha, aquilo que era um problema não é mais, mas eu também não deixei de beber. Eu consigo controlar um pouco aqui, mas não tinha conexão essas duas coisas. Falou, foi ótimo, trabalhei, resolvi, para mim ficou no passado, mas tem mais coisas aqui que a gente precisa trabalhar. Então, aí a gente aprofundou no processo, fizemos 5 sessões, e aí eu trabalho semanal com essa pessoa para pegar em cima mesmo, tá? É onde a gente foi entender qual eram os hábitos que faziam ele beber, porque ele bebia todos os dias, quais eram os gatilhos, né? No caso dele, por exemplo, ele bebia de manhã, quando estava para chegar no trabalho, ele parava no barzinho, tomava uma, na hora que ele saía do trabalho, ele passava em 3 bares para poder beber, e em cada bar ele bebia. Era uma cerveja e um conhaque, eu acho.
Ele parava em um, bebia, parava no segundo, bebia, parava no terceiro, bebia isso. Era um em cada e já voltava bêbado para casa, ruim, tá? Aí me pergunta, né, mas por que você para em cada bar e não bebe, por exemplo, não bebe às 3 num bar só? Porque ele ainda tinha uma consciência de que se ele bebesse 3 em um bar só e saísse ruim daquele jeito, ele ia sentir muita vergonha, porque as pessoas iam achar que ele era bêbado, que ele era alcoólatra, que ele era isso, que ele era aquilo. Então, se ele entrava em cada um dos bares, olha como a gente cria as desculpas conscientes, né? Deixa eu buscar sentido para fazer as coisas. Ele entrava em cada um, é como se ele tivesse só tomado uma, naquele bar. Mas em cada bar que ele entrava, ele tomava uma, já era suficiente para ele chegar ruim. Então, aí a gente começou a trabalhar em todos esses pontos, nesses aspectos, nessa mudança de rotina, né? Não só na desensibilização do gatilho, mas na mudança de rotina. Porque uma das conversas que eu tive com ele, uma das conversas que eu tive com ele foi: não existe outro caminho que você pode fazer no qual você não passe por esses bares? Eu falei, tem. Então você precisa começar a colocar isso em prática. E aqui mais um ponto que é legal de colocar aqui. Percebe que por mais que a gente vá trabalhar nas questões emocionais, vai precisar do médico muitas vezes para tomar determinados remédios, para ajudar no controle da fissura, por exemplo. O esforço é da pessoa. Esse cara estava empenhado em parar de beber. Quando eu falei para ele dessa mudança de rotina, ele começou a pôr em prática no dia seguinte. Tá? Ao final da quinta sessão, na nossa última conversa e um acompanhamento que eu fiz com ele depois, ele tinha parado de beber. Inclusive, uma semana depois dessa sessão, da última sessão, ele me mandou uma mensagem um pouco preocupado, que eu achei muito, muito legal. Porque essa percepção também dele de estar preocupado com a questão de estar empenhado no processo. E outra, a gente trabalhou muito também em trazer para ele as coisas positivas, os ganhos que ele teria, né? Ao diminuir ali o consumo, parar com o consumo dele de bebida, que era ver o filho dele crescer, que era estar bem com a parceira dele, com a esposa dele, que era ele estar sóbrio para fazer as coisas, atividades de lazer que davam prazer para ele. Então a gente trabalhou em toda essa questão para trazer esses recursos, tá? E aí um dia ele me ligou e falou assim: Rafa, deixa eu tirar uma dúvida com você. Eu fiquei com muita vontade de tomar uma cerveja no final de semana, porque estava muito calor, tá? E aí eu parei no mercado, comprei uma cerveja sem álcool e bebi. Tem algum problema? A minha pergunta, eu fiz uma contra-pergunta, né? Eu falei assim: gerou algum problema para você? Como é que foi? Você bebeu a cerveja, o que aconteceu depois? Não, eu tomei uma latinha, já fiquei satisfeito, não precisei beber mais nada e continuei bem, porque não tinha álcool, então continuei brincando com meu filho, fui fazer minhas coisas, passei o dia inteiro bem com a minha esposa e foi tranquilo. Foi ótimo. Se não gerou um problema, você conseguiu descobrir mais um caminho para fazer com que você tenha ali um prazer, às vezes, de beber uma coisa que você gosta pelo sabor, sem prejudicar. Qual era o maior problema? Era beber uma cerveja ou era o álcool que tinha na cerveja? Aí falou assim: o problema maior é o álcool. Então, se você beber uma cerveja sem álcool, resolveu o seu problema. A pergunta é: você consegue se manter nessa, diminuindo, tomando eventualmente uma latinha ou outra sem álcool? Ele, poxa, não tem problema nenhum, eu consigo, porque o sabor para mim estava igualzinho. E quando eu tomei aquela cerveja geladinha, sem álcool e fiquei bem o resto do dia, foi uma só, não precisei de mais nada, era só para sentir o gosto. Falei, ótimo. Meses depois, continuei fazendo algum acompanhamento ali, ele parou de beber e por conta própria ele conseguiu parar de fumar. Não precisou nem fazer uma sessão para ele mesmo parar de fumar. Então, quando a pessoa está empenhada, que é necessário, né? É difícil, não é simples o processo. A pessoa, cada sessão que ele ia, ele tinha algumas recaídas e é natural quando a gente fala disso, principalmente do álcool, como eu falei. A gente está cercado por muita gente que bebe. Se a gente vai para o lugar e os amigos estão ali bebendo, a gente tem uma tendência de querer beber. É difícil, às vezes, a gente evitar essa galera, esse lugar, quando a gente quer parar de beber e tem o vício, tá? Então, e o álcool ele é considerado uma das piores drogas existentes, uma das que mais matam, porque você, além de estar colocando uma química ali com longa exposição, vamos dizer assim, para o seu corpo, que vai a longo prazo causar uma série de problemas, tem um risco de agressão com relação a outras pessoas, de acidente de carro que as pessoas causam por causa de bebida, enfim, é uma das drogas que no fim das contas é uma das piores, por ser mais acessível e por matar muita gente. Então a gente precisa cuidar muito, tá? Quando a gente fala de bebida alcoólica, a gente acha que é menos pior do que a cocaína, a heroína, enfim. Claro que existem drogas muito mais potentes, mas como a gente precisa considerar os outros fatores. Como o acesso é muito fácil, é muito prático, a maioria das pessoas consomem e socialmente é aceito, a gente tem uma tendência, a pessoa que tem uma tendência a ter o vício da bebida acaba se complicando aqui, tá? Então eu acho que de forma geral dá pra gente trabalhar quando o assunto é a falta de controle,
precisa ter uma percepção, porque muitas vezes a pessoa que está bebendo excessivamente, ela não tem essa percepção, ou muitas vezes ela não quer parar. Eu já tive casos também no qual pessoas ao redor da pessoa queriam ajudar ela e ela não necessariamente queria parar de beber, ela não estava comprometida com parar de beber de fato. O que ela queria era ter uma percepção, uma sensação ali de controle, para controlar a quantidade de bebida. Mas a gente precisa entender que quando a gente está no vício, quando a gente não consegue ter esse controle, trabalhar para ter um controle e chegar a um número de quantidade que eu quero beber ali na semana, no dia, pode ser muito difícil, porque o hábito e a parte química faz isso tudo voltar muito rápido, tá? Então eu sempre falo para os meus clientes assim, que chegam para tratar uma questão de vício, mira lá no 110%. Nunca mais eu vou beber na minha vida, para que você consiga atingir o máximo disso e ter um controle maior. Mira no nunca mais eu quero beber na minha vida, para ir trabalhando essas questões e essas recaídas de uma maneira melhor, tá? Porque a gente não pode esquecer que às vezes tem um fator genético que pode complicar, e aí a pessoa, para voltar, pode ficar a vida inteira, 20 anos sem beber. Às vezes bebeu uma gota de álcool é suficiente para voltar. Todo o processo, todo o hábito, todo o vício, tá? Então, é uma coisa complexa, mas a gente tem condições de trabalhar não só com a hipnoterapia, tá, galera? Mas com diversas frentes. Quem vai falar um pouquinho aí da parte energética, de como o trabalho dele também pode ajudar, mas é importante, sim, continuar fazendo uma terapia, uma psicoterapia, para continuar evoluindo nesse processo, manter esse controle, essa evolução constante. Dá para usar a ferramenta da hipnose, entre outras, para a gente poder trabalhar e atacar em várias frentes essa questão. Mas é algo seríssimo do ponto de vista emocional e fisiológico. Beleza? É isso. Show. Que aula, hein, mano? Caralho. Falei pra caramba, né, Kim? Como sempre. Não, mas pegou. Quem teve dúvida aí, coloca aí já põe aí nos comentários, no ponto de interrogação, pra gente debater. A minha parte vai seguir meio que a mesma linha, tá? O álcool, não é que a pessoa, aí vamos lá na parte energética, tá? Não é que a pessoa não pode beber ou que ela tem que beber muito. Pode beber, só que tem que saber o limite e tem que saber se ele não tá virando patológico, que nem o Roy tá falando. Puta, o cara tá bebendo direto, né? Então, hoje, no Brasil, dos meus clientes, né? Vamos falar dos meus clientes, botar o meu exemplo também, de bebida, do álcool, seja qualquer tipo do álcool, mais o tabaco. Então, a maioria dos meus clientes bebem e fumam. E quando eu pergunto para eles, por que vocês estão fumando? Eles falam, puta, é porque eu tô bebendo. Puta, mas porque você tá fumando, você tá bebendo, você tá bebendo, você tá fumando. É meio que um leva o outro, que são, né, esses neurônios que andam juntos. E eu fui isso também, tá? Pra quem não sabe, eu sou ex-fumante, segue a mesma linha. Tem amigos que fumam, paramos, né, de comum acordo, isso acho que foi bem legal, né? Todo mundo falou, não, vamos parar todo mundo junto, né? 5, 6, 7 pessoas ao mesmo tempo. Claro, né, tem os flashbacks da memória, etc, mas conseguimos parar. Hoje, né? Hoje eu parei de tudo, né? Mas os meninos ainda usam aqueles eletrônicos, né? Aqueles de árabe lá, que esqueci o nome. Sim. Isso, esse bicho aí. Mas é real. Tipo, um leva ao outro. É meio que arroz e feijão, é yin yang, meu. É bizarro o negócio. Só que aí você tem que ter esse controle, que nem o Roy falou. Não, eu quero parar, eu vou parar por causa disso, disso, disso. Então, beleza, tá? Então, não é que pra você não beber. Pode beber, um pouquinho. Tá tudo bem, né? Aquela, né, que o Roy falou, droga sociável, beber para conversar, tá tudo bem. O problema é quando isso vira patológico. Quando você começa a vender as coisas de casa para comprar o álcool. Quando você começa a roubar, furtar para comprar o álcool. E aí, é isso que a gente tem que tratar imediatamente, né? Não tem nem como questionar. E como que a gente vai saber isso? Você vai saber. É o teu limite. Você vai falar, puta, eu preciso. Quando você fala assim, eu preciso, eu recomendaria dar uma leve ajustada nisso, tá? Porque é posse, você não precisa de nada, né, teoricamente. Energeticamente, tá? Aí cada um vai ter o seu livre-arbítrio aqui. Então, energeticamente é um equilíbrio, tá? Mas não pode usar isso como uma fuga, que eu falei no comecinho, que o Roy comentou. Não faça isso como uma fuga. Puta, eu tô começando a beber de novo, eu trago minha experiência. Término de relacionamento, comecei a beber que nem um retardado. É fuga. E eu resolvi, sabe quando? Lá com os meninos, com o Roy, com o Ticho, com os meninos. Resolvendo ali, me tirando da situação, parei. Mudei a minha vida. Literalmente, dali em diante, eu comecei a mudar. Foi antes.
Foi no meio da pandemia, acho que foi depois da primeira leva da pandemia, acho que é agosto, né? Agosto de 20, acho que foi agosto de 20, Foi, por aí, né? não, acho que foi em outubro o curso Foi de outubro? vocês. Foi, acho que a turma de Outubro? outubro, que foi, se não me engano, foi depois do meu aniversário, de setembro. Ah, então beleza. Foi ali. Então, ali que a gente conseguiu. Opa, quase caiu. Ali que eu fiz. Então, olha quanto tempo que eu fiz. Eu terminei em 2015, malandro. O negócio foi em 2020. 6 anos corroendo essa desgraça. Fuga. E a maioria dos clientes tem isso. A maioria de vocês que está assistindo a Uhum. gente tem isso. Só que às vezes você não tem a consciência de procurar ajuda. Ou às vezes você não quer procurar ajuda e acha que já está tratando. Equívoco. Pode dar um puta bug. Teoricamente, eu perdi 5, 6 anos fazendo isso. Hoje eu tenho plena consciência, né? Tanto que essa live, esse assunto, foi o que a gente conversou, né? Eu e o Roy. E a próxima, Uhum. a gente vai falar de vícios também, que é um tema muito mais agressivo, justamente para Uhum. conscientizar vocês. Então é uma parada muito séria, tá? Então não leve isso como uma fuga. Puta, vou energético também, vou cutucar, mas tem que cutucar, energético. Você trabalha de segunda a sexta, esperando o bebê na sexta, alguma coisa está acontecendo com você também. Energeticamente não está equilibrado, não está legal, não está bacana, a gente vai ter que entender o porquê que está acontecendo isso, tá? Isso vai cutucar bastante gente, mas tem que ser falado. Mas tudo que é energético é muito simples, tá? É um equilíbrio. Você que está assistindo a gente, precisa saber o porquê que você está bebendo, qual o motivo que está te fazendo beber e se é uma fuga. Isso você sabe. No fundo, todos nós sabemos, só que às vezes a gente não tem consciência de aceitar e de procurar ajuda, tá? Então a gente encerra esse tópico agora. O segundo tópico é que na visão energética, o álcool não afeta o fígado, e sim a questão do baço, tá? Agora vocês vão começar a entender. É muito comum quem bebe álcool inchar. Você já percebeu isso? Inchar? Incha a perna, incha a bochecha, né? Fica inchado, a barriga incha, né? Uhum. Fica obeso. Porque na visão energética, o álcool pega muito o movimento terra, muito baço estômago. Tá? Então, isso é um grande ponto. E aí, por consequência do movimento terra ser atacado, o movimento madeira, que é fígado e vesícula, é atacado por consequência. Porém, a gente acha que é o fígado e a vesícula que é atacado direto pelo álcool. Tá? Então, na visão energética, só dá isso. Quem quiser, né, estudar, saber um pouco mais, é a questão do movimento de contradominância. Tá? Então, está tendo um movimento de rebeldia, terra atacando madeira. Tá? Então, esse é um segundo ponto da energética que a gente vai ver. Os vícios estão muito ligados com isso também, que a gente vai conversar daqui a 15 dias. E acho que o terceiro ponto é o ambiente, que o Roy falou. Puta, o ambiente. Sim, o ambiente é muito forte nessa pegada, tá? Energeticamente, É. sim. Muito. Tipo, se eu vejo... Vamos fazer um exemplo normal. Se eu vejo meu pai, minha mãe fazendo isso, o que eu vou fazer? Vou fazer igual. Ah, Uma não tendência. tenho... É uma tendência, né? Você seguir os responsáveis que estão com você ou aquelas pessoas que você idolatra ou olhe como, né, num altar maior. Depois disso, tem a questão dos amigos, das amizades. Vai ter também, né? E a gente sabe que no Brasil é muito mais comum. Ah, não bebe, você é bobão, ai, ninguém quer mais conversar Uhum. com você. É a questão, né? Eu vivi isso, né, no colégio. E é muito comum. Eu não sei agora, porque eu não estou atendendo jovens adolescentes. Né? Mas os adultos que eu atendo começaram assim. Começou a fumar porque Uhum. um amiguinho, amiguinha fumava. Começou a beber porque na faculdade bebia. É um padrão. Tá? Então a gente vai ver casos de clientes, pelo menos os meus, seguirem essa questão energética. Então o ambiente pode tanto te ajudar quanto te prejudicar. É essa sacada também que a gente precisa avaliar em todos os casos, tá? Então, primeiro, da energética, né, da questão do equilíbrio, do porquê, saber o porquê. O segundo, que pega mais movimento terra. O terceiro, que é muito do ambiente. E o quarto, que é o mix de tudo. Que aí o Roy falou da genética, do ambiente, puta, aí bagunçou tudo. Que aí vem o quadro geral. Tá? Esse é o mais comum que a gente vai ver. Que não é o tema de tabaco, mas é uma reflexão que eu quero que vocês pensem junto comigo. Eu tenho muitos clientes que começaram a fumar só porque eles trabalhavam no escritório, no corporativo, e todo mundo descia para fumar, ele descia junto. Uhum. Ele descia lá para ficar lá. Aí ele começou a pegar, né, e tragar. Só que ele não traga, ele só puxa, é tipo cachimbo, charuto. Puxa a fumaça e joga. Isso é o ambiente,
tá? Eu conheço amigos que são assim, começaram assim, é que nem café. Acho que café é mais comum. Eu não bebo, eu não fumo, mas o café também. Você não vai, né? Você começa, puta, vou lá pegar um café. Aí você vai lá, faz companhia, desce junto, sobe. Você começa a beber, você fala, é gostoso. Aí, puta, aí você entrou no mundo do café, tá? Então, aí vira o excesso, né? Então a ideia é o quê? Não é evitar, não é você se privar, mas sim saber o limite. Saber que um pouquinho pode, né? Que nem água, né? Não vamos ser os chatões aqui falando assim, para. Mas a partir do momento que é patológico, aí sim vai ter que segurar. Tá? Quando você começa a inchar, né? Vendo ex-jogadores de futebol, você viu o tamanho dos caras? Os caras estão enormes. Estão enormes. Aí tem que ouvir um ex-jogador, que eu não vou falar o nome para não tomar processo, falar que tem problema na tireoide. Mano, você tá me zoando. Então, esse o problema, é patológico, só que eles não assumem. Era mais fácil falar, bebo mesmo, que nem né, tem um ex-goleiro aí famoso que fez uma empresa de cerveja e fala, bebo mesmo, vendo cerveja e acabou. Ele assumiu. Sim. E tá tudo bem. Agora tem outros que a gente sabe, mas não assume. E aí fica jogando isso. Então eu acho que falta muito isso. Talvez nessas pessoas falta mais essa questão da consciência, da questão da aceitação. Tem uma fuga aí. Tá? Então essa é a visão mais generalista das causas, das gerações. Para o tratamento, aí eu encerro com o tratamento. O tratamento a gente consegue fazer. Vamos associar o tratamento da visão energética nesses quesitos, né? Então, do movimento terra, da questão de quais são os movimentos, quais são as emoções, quais são as travas que o meu cliente está tendo, ajustar a dieta, tá? Muitas vezes a dieta é muito louco, mas a energética da dietoterapia chinesa pode equilibrar, sim, o excesso de álcool, né? Que é o álcool causa umidade, causa calor, né? Para quem, né, vocês são acostumados a falar, eu já falo aqui, é umidade, é excesso, é um alimento inflamatório, né? Que a Sam comentou bastante nos outros PMRs. E aí, então a gente vai usar a dietoterapia justamente para combater, equilibrar isso, o movimento terra, do movimento madeira, do movimento fogo e aumentar o movimento água. Né? Então, atividades de meditação, mentalização, práticas físicas conscientes, né? Não a academia em si, mas o Tai Chi, o Qigong, geralmente eu vou recomendar para esse meu cliente fazer terapias associadas. Então, vai ter um Nutri, vai ter um psico, vai ter um hipnoterapeuta, vai ter um médico ali, vai ter um endócrino, tá? E se for um cliente mais velho, né? Mais idoso, né? Velho é mais agressivo, mas pode ter um geriatra também, às vezes pode pegar, né? Então, acho que... Nossa, tamanho dessa formiga, calma aí. Então, as sacadas, mano, formiga pica, dói, velho. Então, essas sacadas, assim, do tratamento mais generalista, integrativo e multifocal, multidisciplinar, para mim é o que faz mais sentido. Tá? Então, dá para trabalhar com a medicina oriental. A gente vai focar nesses 3 itens, né, iniciais que eu falei, da questão do equilíbrio energético. Então, para encerrar, do equilíbrio energético, do movimento terra e do ambiente. E aí o foco, né, mix com todas as terapias integrativas e profissionais, tudo que a gente pode usar como ferramenta para estabilizar o quadro do meu cliente. Geralmente a resposta é rápida, né? O Roy falou em torno de 5, 6. Quando o cliente quer e ele ajuda a gente, a terapia é rápida, tá? Assim como qualquer outro problema que a gente consegue pegar aí, tá? Então, acho que o insight maior para fechar na visão energética é muito de observar como o teu cliente está, como ele chega para você e como que ele é antes disso tudo acontecer, para você poder guiar. Né, que é o que o Roy falou, você precisa entender por que ele está fazendo isso. Qual é o motivo que ele está fazendo isso? Tá? Então, acho que essa é a sacada principal. Então, para você que está assistindo a gente, sofre disso, é compreender o porquê. Como tudo começou. Acho que é a frase mais bonita. Como tudo começou? De onde você tirou isso? Né? Acho que é essa sacada maior. Tá? Então, na minha visão, seria isso. Tá? E aí a gente sabe, né? Se jogar na visão da fisioterapia, a gente sabe que isso aí pode afetar a coordenação, memória, né? Aí acho que vai... Então, coordenação, vai fazer alguma né? Ação. Então, o Roy falou de dirigir. Você está dirigindo, bebo, vai dar problema. Né? O seu reflexo vai ficar lento, sua memória vai ficar lenta, tua performance vai ficar horrível, né? Atleta, vai ficar lento. Alimentação, vai ficar lento. Tudo vai ficar lento, né? Frágil, né? E, puta, aí vai desencadear outros tipos de problemas. Então, a ideia é o quê? Joga no comecinho,
já trata o comecinho para não evitar, para evitar, né, que esse problema se alastre, né, vire uma bola de neve e derrube tudo que a gente possa ter, tá? Acho que agora eu falei tudo. Dúvidas? Tranquilo? É isso. Galera, se vocês tiverem dúvida, vai mandando aí pra gente, meu. Vamos bater esse papo aí, participem conosco. E aí, para complementar um pouco do que você falou aí, Kim, é importante dizer sempre o seguinte. A questão do vício, tá? Ele é considerada... A gente pode dizer o seguinte, que todo vício, no fim das contas, ele é um comportamento, ele é um hábito, né? Assim como você tem bons hábitos, eu vou pra academia todo dia, me alimento saudavelmente todo dia, o vício é um igual, é uma coisa que normalmente você repetiu tanto que ficou automático esse processo, tá? Então aí a questão é o seguinte, talvez tenham pessoas que moram sozinhas aí, que adoram beber todo dia, uma taça de vinho, uma cerveja, sei lá, e para elas não existe todo o contexto de prejudicar alguém, o ambiente e tudo, porque essa pessoa que muitas vezes está bebendo só o tempo todo, ela, quando a gente fala da questão do tratamento, acho que tem que estar assim muito com o olho muito aberto sobre os prejuízos que essa pessoa está tendo, né, que ela está causando para ela mesma, e para os terceiros, para o ambiente dela. Tá? Às vezes é no trabalho, às vezes é com a família, às vezes são as agressões, acidente de carro, enfim. Ou às vezes aquela pessoa que está sofrendo com isso, ela não consegue parar. Né? E eu tenho uma família, pessoas assim que bebem com uma frequência alta, né? Estão ali, estão naquele universo. Para quem vem de fora, talvez entenda que essas pessoas precisam de ajuda, mas enquanto elas não tiverem essa percepção, não vai mudar nada, né? Então, o primeiro passo, que é o mais difícil, é olhar para si e falar, cara, tem uma coisa errada aqui. E outra coisa que eu nem falei também, tem isso que acontece com outras drogas, mas com álcool também pode acontecer, porque às vezes essa questão do consumo excessivo do álcool, pela questão do mecanismo de luta ou fuga, vai atrapalhar na sua alimentação. Você tem uma tendência maior, agora o Kim falou, às vezes o cigarro está conectado com o álcool, mas às vezes não é só isso. Às vezes a sua alimentação, você quer que seja mais prática, você vai começar a comer besteira. Bebe bastante, come comidas que não são saudáveis. Isso vai prejudicar no restante funcionamento do seu corpo. Não tem atividade física, não sai de casa, fica lá o dia inteiro, por exemplo. E aí não dorme direito. Tem pessoas que acabam sofrendo, por exemplo, de alucinações por causa disso. Começa a entrar num quadro que, se o psiquiatra pegar, vai considerar como esquizofrênico. E às vezes é só uma mudança de rotina, onde você começa a mudar a partir do álcool, mudar os seus exercícios físicos e alimentação, às vezes em 1, 2 semanas você já começa a sentir bem-estar, né? Então, precisa começar a olhar para o todo. Mas primeiro a pessoa que está passando pelo processo precisa aceitar que aquilo já virou um problema, tá? E outra, óbvio, vai ter gente que gosta de beber todo dia, toda hora, e ela consegue trabalhar, fazer as coisas dela e tal. Cada caso é um caso. Mas a partir do momento que você identificou que tem coisas que estão sendo prejudicadas, começa a fazer uma autoavaliação. Porque talvez você vai continuar entrando nessa rotina de fugir do problema, buscar recompensa alta, você vai querer sempre buscar mais recompensa e chega uma hora que não alcance. E aí você começa a depender da bebida, por exemplo, para que as coisas funcionem bem. Não, só vale a pena eu sair se tiver bebida. Às vezes você não consegue sair para bater um papo, conversar. Ou às vezes você não consegue sair e tomar uma dose de vinho, você tem que tomar a garrafa inteira, 2, 3, senão não foi bom. Né? Então, quando começa a acontecer esses excessos, eu acho que é bom começar a verificar. Quando às vezes começa a isso causar problemas e afetar também o que está ao seu redor e na sua vida e outras pessoas que estão ao seu redor, tem que começar a observar, tá? E muitas vezes a gente tem uma tendência, não só nesse caso, mas em qualquer outro caso, a terceirizar também as coisas. Eu bebo porque o fulano me estressa. Gente, você bebe porque você quer beber. Se o fulano te estressa e você aceita o estresse e a sua recompensa é a bebida, não é o problema, não está lá no fulano. Você tem que começar a assumir a responsa, tá? Porque se tem alguma coisa que o outro faz que está me incomodando, o problema sempre vai ser. Né? Ou eu tenho que me afastar dessa pessoa, ou eu tenho que conversar com ela e explicar que aquilo não está rolando. Mas como eu lido com as questões, é sempre um problema meu. Tá? É sempre uma responsabilidade minha. Então isso vai acabar levando a outras coisas, inclusive a questão do álcool. Temos comentários aí? Deixa eu ver. A Andressa comentou aqui. E quem está vomitando seria? Vomitando e dor de barriga? Então, precisa ver. Tá. Quando bebe e não come, está vomitando e tem dor de barriga. Vomita e tem dor de barriga. Acho que é isso.
Tem que avaliar, tem que ir no médico, primeira coisa, quando a gente está falando de questões fisiológicas, o primeiro ponto é ir no médico. Mas é fácil, se você está ingerindo uma quantidade alta de álcool, e dependendo do tempo que você já faz isso, você vai começar a ter problemas. Estômago, fígado e outras partes aí que vão começar a não funcionar como deveria. Não se alimenta, às vezes quando se alimenta mal e bebe, é uma bomba de coisas aí que o seu corpo não, vamos dizer assim, não nasceu para lidar com isso nessas quantidades, tá? Mas pode ser que também tenham outros problemas, que a pessoa já tenha outros problemas, e aí o álcool e essa falta de comida, de alimentação que não está gerando as proteínas que deveriam, só está potencializando um problema que você já tem, né? E às vezes pode ir lá atrás. A Andressa falou álcool, vodka. Bom, vodka dá amnésia, gente, isso aí é fato, tá? Vodka é uma bebida que dá amnésia. Não precisa de muito para vodka fazer muito mal, tá? E a galera normalmente dá mistura vodka com energético. Eu tenho um amigo que há uns anos atrás a gente estava comentando, ele é um cientista que estuda comportamento, uma série de coisas, e ele falou que uma das piores misturas que as pessoas fazem é a tal da vodka, do uísque com energético, por exemplo. É uma coisa muito comum, mas é uma bomba para o cérebro, tá? Eu não tenho nenhuma pesquisa que eu fiz sobre isso, mas eu lembro que numa conversa que a gente fez, ele me falou na época sobre isso, isso eu gravei, só não peguei os motivos do que isso acontece, do que isso causa no cérebro, mas não deve ser nada bom, porque energético por si só também já não é um negócio que é muito legal, né? Mas enfim, tem que avaliar, e ó, não é só avaliar a questão psicológica, tá? Ela é um dos pontos, como quem falou, precisa ir no médico, você precisa ver o que está acontecendo fisiologicamente, para você entender tudo que você precisa mudar. Precisa ir no nutricionista para se alimentar direito, para poder ter essa recuperação melhor. Precisa fazer exercício físico, precisa cuidar também da parte emocional. A hipnose, por exemplo, é uma ferramenta que vai ajudar em um dos pontos. Ela não vai estalar o dedo e resolver seu problema. É você que vai resolver o problema. E trabalhando uma das questões, que é a parte de mudança de hábitos, trazendo recursos para que você lide melhor, você consegue fazer uma mudança com mais facilidade. Mas pega o exemplo que eu dei aqui do caso que eu atendi. A pessoa quis mudar. Ela fez todo o esforço necessário para mudar. Foi ela quem mudou. A hipnose só veio como uma ferramenta para facilitar um pouco mais esse processo para ela. Para que o cérebro entendesse que não precisava gastar tanta energia para fazer essa mudança. E é aqui que a hipnose vai ajudar em um lado. Mas se a pessoa não quiser mudar, não vai mudar. Eu tive casos também de um cliente que não fez essa mudança. Por quê? Porque, no fim das contas, de fato, ele não queria parar de beber. Tá? E aí, a hipnose não faz milagre, gente. Nenhuma outra terapia vai fazer milagre. E nem o nutricionista, nenhum profissional da saúde vai fazer milagre por você. Entender que a responsabilidade é sua. Você precisa assumir a resposta. Eu vou fazer. Agora, que ferramentas que eu vou usar para me ajudar a fazer essa mudança? Aí você tem uma série delas que você pode usar para te auxiliar. Mas a resposta é de cada um, tá? A Dani falou aqui do terceirizar estresse é o pior. É o que a maioria das pessoas faz, e às vezes é inconsciente, porque a gente quer se afastar daquilo, né? Então, terceirizar a culpa, terceirizar o estresse, falar que o outro que me prejudica, se colocar naquela posição sempre de vítima, por mais que seja verdade, acaba fazendo com que você não saia do lugar. É mais cômodo eu culpar o outro e ir lá descontar na minha bebida do que falar, não, peraí, não é assim, deixa eu resolver isso aqui e vou resolver de outro jeito que eu não preciso entrar nisso, tá? E mais uma coisa também aí para as pessoas que às vezes não são as pessoas que estão sofrendo com o problema do alcoolismo, mas que conhece alguém, tem um amigo, tem algum familiar. É importantíssimo lidar com essa pessoa, né? Principalmente com muito acolhimento, tá? É muito difícil, às vezes, ter que lidar com uma pessoa em casa que sofre desse mal, mas essa pessoa precisa ali, muitas vezes, ter esse acolhimento, dessa ajuda de alguém ali do lado, né? Ou dos amigos para fazer, para ajudar, e principalmente para não incentivar, tá? Uma pessoa, principalmente quando ela está nesse processo de parar de beber, de mudar esse hábito, é importante que as pessoas ao redor dela deem esse suporte. Isso pode ajudar bastante mesmo, né? E, enfim, eu acho que a maior parte é isso. Se alguém tiver mais dúvida, pergunta, comentário, façam aí. A gente já falta 5 minutos aqui para acabar, né? Vai pipocar aqui, ele vai mandar uma mensagem aqui para mim. Mas no geral seria isso. Aí só energético, acho que para complementar, energeticamente a gente procura qualidade, tá? Então, se for ingerir álcool, ingira álcool de qualidade. Isso é o que eu mais prezo na vida, né? Vai comer algum alimento? Faça com qualidade. Vai fazer um curso? Faça com qualidade, tá? Então, o álcool vai ser a mesma coisa. Por quê?
você tá botando isso para dentro do teu corpo. Então não mistura essas desgraças que o Roy falou. Puta, apoio energético. Você não sabe a qualidade, você não sabe a procedência do negócio. Você vai misturar com uma vodka. Meu, a vodka quando é boa, pra quem sabe, né? Vodka, whisky, gin, cerveja, que é qualidade boa, não é para misturar. Você vai misturar um vinho com gelo? Não faz sentido, tá? Então um vinho bom não vai misturar. Um whisky, quem bebe whisky, você pode falar. Você vai misturar o whisky com gelo? Você já estragou. Então, vai misturar energético com uísque, não faz sentido algum. Tá? Então, você vai misturar café com açúcar? Quem ama café sabe. Exato. Vai misturar café com leite? Meu, não existe isso. Então, energeticamente, tem que fazer sentido. Tá? Então, a questão não é tipo, eu quero beber. Não. A questão é você saber o que vai colocar, você que está assistindo a gente, vai colocar para dentro de você. Tá, então, acho que essa é a sacada. Tipo, é o equilíbrio. Você saber e compreender o porquê que você está fazendo isso e o porquê que você vai colocar para dentro de você. É a tua saúde. Querendo ou não, é a sua saúde. Tá? Então, energeticamente seria isso. É qualidade. Se é para fazer, faça com qualidade. Tudo. Né? Então, vai procurar um atendimento que nem nosso. Puta, vou procurar um atendimento em acupuntura. Eu não quero fazer com Kim porque eu não quero fazer com Kim. Tem outros profissionais muito bons aqui, espalhados no Brasil inteiro. A única coisa que eu peço é faça com qualidade. Não quero fazer hipnose com X, faz com Roy. Tá? Então, entenda isso, tá? Essa é a questão da qualidade que eu quero deixar claro, pelo menos antes de eu encerrar aqui, tá? Aí a Dani mandou aí, ó, e sem exageros, ninguém tá ligando quanto você aguenta beber. E sinceramente cada um pensa no seu, né? Você tá se auto-prejudicando, você tá se suicidando. É mais ou menos isso. É sempre uma questão de avaliação, né? Porque também, se a gente for pegar, tem fases da vida que as pessoas têm ali uma vontade de beber mais, de extrapolar, conhecer os seus limites. Tem outras fases que você fala, cara, já nem aguento mais isso, não preciso. Mas o problema é quando você já não tem controle. Cara, eu nem tava afim de beber, mas quando eu fui lá, eu comecei a beber uma e bebi todas. Não sabe brincar. Eu fui ver, eu saí com os meus amigos, eu nem queria beber, mas todos estavam bebendo, então eu fui lá e fiz. Opa, começa a observar. Tá? Porque se você tá lá e escolhe beber porque você tá afim de beber, você sabe o seu limite, você se controla, legal. Mas o problema é quando isso vira um problema para você e os outros. Legal? Total. É isso, né, Kim? Não temos mais dúvidas nem perguntas. Acho que a galera entendeu tudo, ficou bacana. Show. Isso. Bem, vamos encerrar aqui. O que vai acontecer? Caso vocês tenham alguma dúvida, assistindo ao vivo ou no gravado, deixa pra gente, por mensagem mesmo, né? Tem uma setinha aqui, acho que toda. Aqui, ou aqui, ou aqui. Você pode clicar aqui e seguir eu ou o Roy, né, pra gente conversar. E qualquer dúvida que você tenha, é só mandar pra gente que a gente responde no privado, né? Pra ficar mais particular, não expor tuas perguntas. A live vai ficar salva? Vai. Eu já vou subir, eu já vou marcar o Roy aqui pra ficar bonitinho, então vai ficar na dele e no meu, tá? E aí, se você conhecer alguém que precisa dessa live, compartilhe essa live porque é um conteúdo muito importante, tá? Geralmente, conteúdos bons não tem muitas visualizações, é óbvio, né? Porque não é entretenimento, não é piadinha, né? Não é aquele menino que tá aí gritando. Então, a ideia é o quê? Você conhece alguém que tá precisando, compartilha essa live porque ela tem muito conteúdo aqui e dá para te ajudar, tá? Então, não passa perrengue, não passa aperto, né? A tua saúde é o bem mais importante para você, né? Não é nem para mim, nem para o Roy, é para você. A tua saúde é o bem mais importante para você. Viajar, comer, ficar com quem você ama, né? Viajar e fazer as coisas que você quer, tá bom? Então, vai ficar salvo? Eu vou deixar aqui já e acho que a gente se vê daqui a 15 dias. Agradecer a presença de todos e agradecer a presença do Roy. Pode encerrar aí, mano. Valeu! Eu que agradeço aí, Kim, você mandou bem aí nas palavras finais. É isso, galera. Saibam que, assim, tem jeito, precisa se atentar, existem ferramentas para ajudar vocês, tá? Não é sempre o fim do mundo. Eu também recebo um monte de gente que fala assim, cara, mas eu tentei tudo e nada deu certo. Vai, continua persistindo, mas o mais importante é você entender, se autoconhecer e trabalhar para sua mudança, não desistir dela, tá? Uma hora você vai encontrar aquela ferramenta que se encaixa para o seu momento no processo. Mas todas elas vão te ajudar a dar mais um passinho, a dar mais uma caminhada, a te levar para mais algum lugar, tá? Então saiba que tem ferramentas, que tem como fazer. Busquem os profissionais dos quais você se identifica para que você possa também, dentro desse processo, se sentir confortável, se sentir autoconfiante para fazer essa mudança. E principalmente escolha. Começa a pesar ali, junto com esse profissional que vai te ajudar, as consequências das suas escolhas. O que é importante para você, o que vai fazer a diferença para você. Tá bom? É isso, galera. Então, até daqui 2 semanas, vamos falar de vícios.
Tamo junto, um abraço a todos aí. Qualquer coisa é só nos chamar aí no PV e a gente tira as Resolve. dúvidas que ficarem. Um abraço. Valeu, até mais!